O Dia dos Namorados, data tão celebrada aqui no Brasil no mês de junho, em que os casais apaixonados relembram suas velhas afinidades e, com amor, paixão e muitos beijos, aproveitam. Mas e se o amor é desfeito, o relacionamento termina? Em muitas vezes frustração. O que fazer? Recorrer, talvez, a uma amarração? Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vindo aqui neste vídeo no nosso canal do CEF. Contamos sempre com o seu apoio por meio de sua inscrição, caso ainda não seja inscrito, e claro, aquela curtida marota neste vídeo para que sigamos fortes neste trabalho nesta plataforma. E sem dúvida alguma, contamos ainda com o apoio da espiritualidade que sempre está conosco para que juntos possamos refletir sobre o tema de hoje. É lindo o amor, principalmente nos primeiros momentos em que a paixão eclode em nosso coração, nós não conseguimos tirar o nosso pensamento daquela pessoa, queremos ansiosamente passar a maior parte, se não todo o tempo ao lado dela, vivendo, fervendo os nossos sentimentos. Realmente as paixões, elas tomam conta do nosso pensamento como poucas coisas na vida. Mesmo quem não é mais tão jovem assim, se recorda ou revive em seu coração aquele sentimento pela pessoa amada. E é isso que nos faz lembrar todo ano no Dia dos Namorados. Mas, em alguns casos, ele acaba. A paixão passa, as pessoas se conhecem melhor ou entram em uma decepção, e é aí que muitas vezes o namoro ele é encerrado. Talvez numa minoria de casos, em comum acordo, vamos dizer assim, em que os dois já estão ali em consenso de que a paixão foi embora e não há continuidade naquele relacionamento. Mas sabemos que muitas vezes o amor é desfeito por uma das partes apenas. Há sofrimento amoroso que faz berbulhar em nossos corações aquelas canções sertanejas de sofrência e lembrar do amor que se foi. Muitas pessoas, nesta situação, por se entregarem demais à mágoa, ao sofrimento, às lágrimas, recorrem a alguns recursos que não são recomendados. Alguns deles são as chamadas amarrações para o amor. Nós já vimos aí fatalmente espalhados pelas ruas, de forma mais comum nos postes, nos muros, em placas, que certas pessoas atribuem-se o trabalho de trazer a pessoa amada em tantos dias. Alguns mais ousados ainda trazem a pessoa amada em questão de horas. Mas será que isso realmente funciona, espírita? Há duas questões cruciais no nosso livro base, que é o Livro dos Espíritos, que nos ajudam a entender se funciona ou se não funciona. Além disso, há um outro livro base, aí o Livro dos Médiuns, e além dele, a coletânea de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que nos dão aí uma visão cada vez mais exata de como essa influência e de como o trabalho daqueles que detêm os dons de magia, de comunicação com os espíritos, de influência mais direta, vamos dizer assim, para com os outros, funcionam. Em primeiro lugar, gostaria aqui de remeter à pergunta 299 do Livro dos Espíritos, porque sempre quando nós pensamos em um amor platônico, naquela pessoa que nasceu para ser a nossa metade, a nossa chamada alma gêmea, aquele amor puro de novela das 9, vem realmente esse pensamento de que nós somos destinados a viver com a pessoa e a pessoa a viver conosco. Mas uma vez que o amor é cessado, isso cai por terra. Então vamos juntos rever o que diz essa questão 299 do Livro dos Espíritos detalhadamente.
Eis que Kardec pergunta aos espíritos: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ou seja, o que Kardec está dizendo aqui é exatamente isso, é o conceito de alma gêmea. Aquele espírito que foi criado para complementar ao outro e juntos formar a ideia de que um laço de amor, um laço de simpatia, de união é eterno. Mas vamos à resposta dos espíritos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então vejam que curioso. Primeiro, os espíritos delicadamente, vamos dizer assim, diz que a expressão está errada. Ou seja, está inexata, não é correta, não é conclusiva. E eis que eles vão pela lógica. Se um espírito fosse a metade de outro, uma vez separados, estariam incompletos. E Deus, cá para nós, não cria coisas incompletas. Então pensar em alma gêmea, aquela pessoa predestinada a nos fazer felizes, que sem ela não vivemos, que sem ela não somos capazes de amar, é realmente, como dizem os espíritos, uma conclusão inexata. É nos colocar num pedestal abaixo do que Deus nos criou. Então, por mais que seja anticlimático no ponto de vista romântico, não existe essa questão de alma gêmea, de nós sermos realmente aí predeterminados a amar uma única pessoa. O que existe é a lei de simpatia, de aproximação, de assimilação. Logo, se duas pessoas, dois espíritos partilham dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos, preferências, obviamente é daí que vem um sentimento. Mas prestemos atenção, e é sempre bom alertar sobre isso. Existem dois tipos de paixão, de amor. Primeiro, aquela que é alimentada pela matéria, ou seja, pela aparência, até pela libido sexual, e outro que é sentimental. Não é nem preciso detalhar aí qual delas que se sustenta mais. Embora, em muitos casos, a primeira pode levar à segunda, ou vice-versa. Mas os espíritos igualmente nos alertam, e bem como a doutrina em geral, de que aquilo que é alicerçado do ponto de vista material será tão temporário quanto a matéria que uniu. Enquanto que aquilo que é baseado no espírito seguirá adiante, independente da aparência com que as pessoas se modifiquem, fiquem velhas, venham a desencarnar, esse laço fraterno irá continuar. Mas voltemos ao tema do vídeo, porque aqui o tema central não é o amor, e sim a amarração. Dito isso, que não existem almas gêmeas e todo esse conceito do Livro dos Espíritos, chamam atenção para outra questão do mesmo livro. É a pergunta 843, em que Kardec aborda diretamente a questão do livre-arbítrio. Vamos lê-la no detalhe. Eis que Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E vejamos aqui mais uma vez toda a astúcia dos espíritos, a lógica, o raciocínio na qual as suas respostas são baseadas. Se nós temos a liberdade de pensar, se pensamos a todo instante, se o pensamento é a arma mais poderosa que existe, de alcance ilimitado, o que dizer dos nossos atos? Porque o nosso pensamento nos leva aos atos. Os atos são abastecidos pelo nosso pensamento. Então não haveria lógica ser livre de um lado e ser preso do outro. Então faz todo sentido existir sob essa ótica da resposta dos espíritos o livre-arbítrio. E se o livre-arbítrio existe, então nenhuma amarração deve prevalecer sobre o mesmo.
Porque o livre-arbítrio é uma lei divina, é uma lei que consiste em todas as épocas desde que o espírito tenha consciência. Uma vez que todos nós, seres humanos, alcançamos o estágio de espírito na fase hominal, ou seja, de homem, de mulher, e dotamos aí consciência, logo o poder de escolha perante os nossos atos e o mérito e a responsabilidade sobre as consequências deles, nós dotamos de livre-arbítrio. Então veja, seria muito prático, mas seria realmente muito maquinal, muito na forma automática, se alguém fizesse uma amarração para trazer de volta o amor depois de horas ou dias, e aquela pessoa simplesmente se encantasse novamente e os dois viessem a se relacionar. Cadê o livre-arbítrio nessa história? E se tal pessoa fez um mal, traiu, machucou de certa forma a outra, e aí corresse atrás da amarração do amor para continuar a relação, seria justo com aquele que sofreu tamanha decepção? É óbvio que não. Então, do ponto de vista espírita e também do ponto de vista lógico, essas questões de amarrações, de trabalhos para o amor, elas não são precisas. E dizemos que elas não são precisas para dizê-las que elas, até determinado ponto, não são funcionais. Não funcionam. Mas essa questão de até determinado ponto ela é complexa. E aí eu vou retomar um assunto que nós falamos, refletimos acerca dos vídeos anteriores, principalmente da semana passada. As pessoas que assumem esse papel de realizar amarrações, de realizar trabalhos para o amor, elas se apoiam em certos alicerces, certos dons, artifícios que elas possuem. Pode ser a manipulação de objetos, podem ser a manipulação de rituais, ou até a comunicação direta, sim, com espíritos, tal como os médiuns fazem. Porque essas pessoas igualmente são médiuns, igualmente são sensíveis, são sensitivas. E elas trabalham com a espiritualidade assim como o médium numa casa espírita. A diferença crucial, porém, é que este médium que faz esses trabalhos, esses rituais, enfim, ele trabalha com a intenção, com o objetivo de se sustentar, de trazer para si riqueza por meio dos pagamentos que obviamente são feitos por aquelas pessoas que solicitam seus serviços. Enquanto que, em teoria, um médium numa casa espírita atua com a sua mediunidade para o bem comum, para o amor ao próximo, para o serviço a Jesus. Ora, se uma pessoa que detém esses dons atua para amarrar uma pessoa na outra, contrariando a lei de livre-arbítrio, será que ele atua a serviço de Jesus ou apenas a serviço de si próprio? E por outro lado, a pessoa que recorre a esses serviços, bem como a pessoa que recorre àqueles que adivinham o futuro e coisas correlatas, ela será no seu equilíbrio perfeito? Ela está consciente, ela está segura em relação às leis divinas? Será que ela não quer a todo custo exercer a sua própria vontade, seu egoísmo perante a vontade do outro que resolveu se separar, que resolveu partir para outra fase da vida, o que é plenamente natural? Pois é, existem tantas questões em relação a isso para que nós possamos refletir em relação, principalmente, a quem recorre ou quando nós recorremos a esse tipo de trabalho. Contrariar o livre-arbítrio atrai para nós justamente consequências que não nos serão agradáveis, porque nós estamos contradizendo com a lei divina de liberdade, de amor, inicialmente próprio e depois em relação a outra pessoa. E por fim, nós sabemos que aquele ou aquela que deseja a todo custo continuar com um relacionamento que já findou, não está ali por amor, mas sim por apego, ciúmes, senso de propriedade,
está, acima de tudo, contrariando a si própria, e não apenas aos espíritos ao seu redor e à pessoa na qual ela diz tanto amar. Nós sabemos que o amor ele é abundante em todos os sentidos quando ele é verdadeiro. Se uma pessoa realmente ama a outra, ela se contenta em amar. E muitas vezes o ser amado é uma mera consequência. Porque o simples fato de servir, de estar ali, de dar a sua melhor versão para com aquela pessoa, já nos faz feliz, ou já nos deveria fazer feliz. Porque é muito mais importante nós sermos capazes de amar do que simplesmente nós aguardarmos ser amados. Acredito firmemente que um casal, de fato, são meros amigos, amigos com uma amizade forte, com alguns momentos eróticos no meio do caminho, mas acima de tudo, são amigos. E amigos respeitam a vontade um do outro. Se são simpáticos, que permaneçam e construam uma vida juntos. Se não são, cada um segue o seu caminho, continuando a trabalhar, a servir para o todo. E vamos aproveitar esse clima romântico para que juntos possamos nos unir em vibrações? Convido a todos a, nesse instante, fecharmos os olhos, buscarmos respirar de uma maneira mais tranquila e serena, para que possamos nos unir com a espiritualidade que cá está conosco. Vamos assim desejando o melhor a todo o planeta Terra, rogando sempre que a paz do Mestre Jesus possa tocar os corações daqueles que se afligem em virtude de guerras, de conflitos pelo mundo. Vibramos para que Jesus abrace os corações daqueles irmãos que estão desabrigados, que estão abandonados à própria sorte, entregues à fome, à solidão, ao frio. Que Jesus ampare os corações daqueles que estão doentes ou em hospitais ou em seus próprios lares. Console os sentimentos daqueles que estão em asilos, orfanatos, e promova o arrependimento sincero dos que estão encarcerados. Que Jesus abençoe os lares da terra, bem como a nossa própria casa. Abençoe o CEF, essa casa que nos abriga, bem como todas as casas espíritas e todas as religiões. Vamos mentalizando que Jesus, nesse instante, nos envolve com o seu amor, com a sua paz, com o seu abraço. E neste momento do passe, que Ele possa impor as suas mãos sobre nós, derramando sobre nossas cabeças a sua energia amorosa, brilhante, radiosa, que possa envolver todo o nosso corpo, bem como o nosso coração, edificando os nossos sentimentos e fortalecendo a semente do Evangelho de dentro para fora. Que Jesus também possa atuar sobre os recipientes com a água que preparamos, fazendo com que estes líquidos se transformem, se aproximem do fluido vital de Deus nosso Pai e assim sejam energizados para que ao ingerir possamos sentir o toque de Jesus. E vamos, acima de tudo, agradecer por mais esse momento, em nome de Deus, e com um pensamento elevado, juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar, por estar conosco. Desejamos sempre que Jesus siga nos abençoando. Eu fico por aqui. Até a próxima e um grande abraço. Tchau!